5, 4, 3, 2, 1. Alô, você! Mais uma vez, 21 horas, o nosso horário de sempre, estamos aqui. Você que vai ver a novela, saiba que o Comendador morre no final, né? Hoje tem tela quente, é mais um filme repetido, deve ser Homem-Aranha, Vingadores ou alguma coisa desse tipo. Você que está vendo o Jornal Nacional, poxa, sai daí, vem para cá, depois você reza pelo pessoal do Afeganistão, pessoal na Haiti, é muita desgraça no mundo, tira do jornal, você já viu, não é? É o Bolsonaro falando besteira, é uns brigando com os outros, vem para cá. Aqui a diversão é garantida, né? Aqui a gente fala sobre tudo e sobre Deus também, seu José Velasquez, obrigado, José, pela presença. Aqui a gente fala sobre tudo. E hoje, cara, eu recebo um cara que a gente compartilha do mesmo ideal, somos do movimento dos focolares, e ele tem uma história de superação, né? Como eu falei na descrição do vídeo, se eu botasse um nome em cada episódio, o nome desse episódio seria superação. Porque nos últimos tempos, o que mais nós não, né, os mais novos do movimento fizeram foi rezar, né, por ele, tanto que agora o pessoal está no terço lá, rezando também pelos doentes, pelo pessoal que está cometido Covid, mas o que mais agoniava a gente, assim, próximo ao movimento jovem dos focolares era o Maílson, eram as notícias do Maílson, era saber como o Maílson estava. Mas ele hoje, com a graça do Senhor Jesus, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, está aqui e vem bater um papo com a gente. Ele foi pedido da produção, ele foi pedido do povo, ele foi pedido... Parece até que a gente tem 180 inscritos, 60 da minha família, 30 do movimento, e os outros se inscreveram, eu acho que foi por engano. Mas, enfim, estamos aqui e descobri, além da grata surpresa, né, da grata alegria, aliás, de tê-lo aqui, depois dele ter superado essa situação, eu descobri que ele é advogado. Então, Maílson, eu queria mandar um abraço para o meu grande amigo, o meu irmão, meu produtor aqui do podcast, Felipe Anastácio. Advogado, Felipe, para ti. Mas um grande abraço para você, você sabe que eu te amo. Maílson, muito obrigado. Eu é que agradeço a felicidade, né, pelo convite, fico muito agradecido, de fato, e é uma honra, né, estar aqui nesse bate-papo com você, né, já nos conhecemos, assim, bem rapidamente uma vez, né, num encontro virtual, mas foi muito rápido, né, e aí quando eu recebi o convite, eu fui olhar para o WhatsApp para ver quem era e vi a tua foto e lembrei de você. Que isso, eu que agradeço, cara, assim, é um prazer muito grande estar te recebendo, né, lembrando que a gente está recebendo o Maílson, que é focolarino, Maílson, que a gente está no mês das vocações, então, sim, a gente está na semana, né, também na semana da vida consagrada, vida religiosa, e aí eu falei, cara, tive uma ideia. E aí, consultando a produção, Felipe, Nath também, a minha amiga Bianca, que não é do movimento, mas aí, eu falei, pô, o que vocês acham? Eu disse, pô, chama o cara e canta, e ele está aqui. Agora, Maílson, começando, eu queria te perguntar, você tem alguma outra formação além do direito ou não? Não, na verdade, assim, eu estudei História, né, licenciatura em História, mas eu não cheguei a concluir, né? Mas dava aula de História, tanto que eu dava aula de História para poder me sustentar na época, né? Com vários concursos de Direito, né? Depois estudei música, né? Violão clássico, depois popular, depois canto, que eu gosto muito, né? Opa! Isso, mas me fala uma coisa, o que te levou para a área do direito? Na verdade, foi mero acaso, assim, inicialmente, né? Por quê? Porque o meu sonho era fazer história, né? Ser professor de história. E eu lembro que quando eu me inscrevi, o primeiro vestibular na época, né? Abriu, naquela faculdade não tinha história. E aí eu disse assim, mas o que eu vou fazer aqui, né? E a minha mãe insistiu, não, escolhe qualquer curso aí, veja qual é o curso. Aí eu simplesmente, sem brincadeira nenhuma, fechei os olhos, coloquei o dedo, né, fazendo... E aí caiu um direito. Aí eu fiz direito.
mas aí depois fiz também História para outra faculdade, para a universidade, né? Mas aí naquele ano, eu não, por incrível que pareça, a concorrência era maior em Direito e menor em História. Mas eu não passei em História e passei em Direito. E aí eu não queria fazer Direito, né? Tanto que eu já era professor, quer dizer, professor, eu dava aula de História, né? Porque eu gostava e conhecia. Mas aí a minha mãe insistiu, não, mas curse, né? Porque você não sabe, né? E aí, por insistência dela, eu fiz Direito. Aí no primeiro ano me apaixonei por Direito e fiquei com Direito, praticamente Que isso. massa. Massa. Legal, né, cara? A gente tem várias profissões bonitas aí. Ó, Filipão acabou de mandar um abraço. Saudações, Popo. Né? Filipão, que é o nosso patrocinador, né? A Anastácia Popo, né? É o médico dos Popos, aliás. Sim. O Fox Saúde foi fundado por Felipe e Anastácio. Né? O primeiro plano de saúde ligado à religião. Mas, Maílson, você então, tipo assim, caiu ao acaso, sua mãe falou, meu filho, faça direito, você foi lá e hoje está aí atuando, já tem mais de 20 anos. Sim, sim. E gosto de direito, né? Porque depois eu me identifiquei, porque no direito você consegue, eu consigo me realizar, né, profissionalmente, gosto, né? Realmente me identifiquei com o direito, mas eu vi a oportunidade de poder fazer muitas coisas, né, no direito, né? Aplicar, quer dizer, na medida do possível, fazer a defesa daquelas pessoas que realmente muitas vezes são consideradas marginalizadas, né? Na relação, muitas vezes, empregatícia, ou às vezes mesmo na contribuição previdenciária, às vezes não sabe, mas tem direito, né? Então, existe essa oportunidade, né, de satisfação, de realização, né, de você poder fazer algo também, deixar uma marca também no mundo através da profissão também, né? Então, isso para mim é muito grande, né, essa questão do direito, né? Eu me apaixonei cada vez, são oportunidades únicas de fazer várias experiências no campo do trabalho, né? E você estava me falando, a gente, na preparação aqui, antes de entrar, que você atua em trabalhista e previdenciário. Isso Você sabe que previdenciário não é uma área muito assim querida, né, para a gente na faculdade e tal. Sim, não. sim. O que te levou a atuar no previdenciário? Na verdade, porque uma coisa chama a outra, né? Minha paixão sempre foi direito do trabalho, né? Mas aí em São Paulo mesmo, eu vi que a questão, muita gente também faz confusão, né? Associa o direito previdenciário ao direito trabalhista, como direito, né? Porque, então, aí muitas pessoas no escritório lá em São Paulo procuravam por direito previdenciário, né? E aí, em conversa com um parceiro que eu tinha ali, né? No escritório, que era dele, na verdade, né? O Luiz Pierre, trabalhei com ele quase 2 anos, e aí ele disse assim, me incentivou de poder estudar, me aprofundar na área previdenciária, porque a previdência social muda, né? Então, naquela época, eu estudei aquele contexto de lei daquela época, aí me aprofundei, fiz um curso e atuei em São Paulo, né, na previdência social, né? E vi que é um direito, muitas vezes, que as pessoas buscam, porque está na parte da realidade das pessoas, né? As pessoas, né, trabalham, querem ter direito e querem também ter digamos, uma aposentadoria, ou às vezes acontece uma doença, tudo, né? Então elas precisam, quer dizer, é um direito, na verdade, que é quase existencial, né? E muito concreto na vida das pessoas. Então eu percebi, puxa vida, se é uma coisa que está na vida das pessoas, eu tenho que me especializar nisso, né? Mas confesso que a minha especialidade mesmo é direito do trabalho, né? Aí, digamos, o direito previdenciário é uma pós, essas coisas em direito. Eu tenho uma pós lato sensu em direito do trabalho, direito e processo do trabalho. Massa, eu fiz processo civil, direito civil, processo legal. civil, e estou terminando um em compliance agora. Bacana. Vamos ver, né? Não deu muito dinheiro ainda não, né, mas a gente está esperando, porque o pessoal acha que você vai ser advogado, você vai ser médico, você é rico, né? Isso não é porra, né? No Brasil não está muito certo. Não. Mas para um advogado, assim, até as pessoas perguntam, poxa, você pode atuar em outro estado? Pode, dadas as limitações que a ordem impõe para a gente. Como é para alguém de vida religiosa, de vida consagrada, que sabe que tem seu tempo? Hoje você está em Maceió? Eu não lembro agora. João Pessoa. João Pessoa. Isso. Mas amanhã, por exemplo, você já está há quanto tempo aí em João Pessoa? 6 anos. Amanhã você pode estar no Rio, amanhã você pode estar no Rio Grande do Sul, você pode ir até para outro país. Como é exercer, sincronizar assim, a sincronia da profissão
com essa missão, assim? É porque, assim, uma das coisas acho que existe como fundamento, né, ao menos na espiritualidade, para nós que somos consagrados nessa espiritualidade, existe uma frase célere de um movimento que diz assim: vocês, né, os focolarinos, né, que estão no mundo, né, que trabalham, né, vocês devem rezar como os anjos e trabalhar como estivadores, né? Existe até um lema, né? Quer dizer, fazer bem feito, porque se diz que Jesus ele foi leigo, né? Se você for pensar, né, nos primeiros 30 anos ele trabalhou, ele exerceu a profissão, provavelmente deve ter ajudado o pai dele, né, São José, ali na carpinteria, então, e deve ter feito de uma maneira, né, com solenidade, né, bem feito, né. Então, assim, mirando essa família de Nazaré na figura de Jesus, né, a gente procura também fazer bem feito. Então, daí a pós-graduação, daí a especialização. Eu nunca paro de estudar, eu estudo todo dia, né, leio, né, jurisprudência todos os dias, né, antes de dormir. Então, assim, no Juiz Brasil? Eu gosto muito daquele informativo TST, né, que tem lá. Gosto muito, inclusive, eu tenho um informativo, né? Então, assim, de poder estar sempre atualizado. Isso é um diferencial, porque senão as pessoas podem também pensar, né, uma pessoa ligada à igreja, aí dá a impressão que parece que faz as coisas de qualquer maneira, né? Os leigos, né, das pessoas que não têm. Mas não, quer dizer, dá o testemunho também, sendo um bom profissional, procurando ser um bom profissional, né? E na competência também. Existem desafios, existe, como você dizia, né? Porque hoje você pode estar aqui, amanhã, de fato, é sempre difícil, porque quando você faz uma entrevista de emprego e as pessoas olham o teu currículo, aí acha estranho, né? Como é que estava em São Paulo, 2 anos, 3 anos, depois foi para Brasília, aí em Recife, por questões várias... Só um minutinho que mamãe está batendo aqui. Oi. Não. Chegou aí? Notificação. Não. Deve ter sido. Eu não. Produção estava batendo aqui para a gente, desculpa ter te interrompido, mas é porque hoje também é aniversário dela. Um abraço, mamãe. Transmita as felicitações. Tá bom, mas continua aí. Não, isso. Então, assim, é um desafio. Você apresenta o currículo e as pessoas questionam, mas como é que 2 anos em São Paulo, depois você está em Brasília? Em Recife eu trabalhei só praticamente 6 meses, aí depois, por questões que depois teve que desativar o focolar ali de Recife, tive que vir para João Pessoa. Então, assim, não é fácil, né? Mas aí você faz a experiência, um contrato de experiência, às vezes por 30 dias, e procura, né, nesse testemunho também de poder ser um bom profissional, dando testemunho, né? Aquilo que eu sempre digo, né? Aquilo que é de mais divino é mais humano, e aquilo que é de mais humano é divino também, né? Então, quer dizer, procura dar o testemunho nesse sentido, né? E deixa eu te perguntar, já falando um pouco então do ideal, você conheceu o Focolare como? Olha, eu digo isso para você fazendo uma ligação com a palavra superação, né? Porque você falou para mim, né, que o título desse nosso encontro seria superação, né? Sim, e eu diria que superação, né, eu acho assim que é uma palavra que ela não é uma coisa que, assim, conseguir superar-se, não é uma coisa que se improvisa, né? Mas é uma coisa que você vai no caminho, nesse itinerário da vida, você vai aprendendo, exercitando, né? Você é desafiado nas circunstâncias da vida. Eu lembro que eu tinha 13 anos, né? 12 para 13 anos, quando eu conheci o movimento. Eu era adolescente, era muito questionador, me perguntava, né? Via situações sociais, né? Ou situações feridas familiares, né? Situações delicadas em casa. Isso ainda feridas, em Belém. Isso em Belém, né? Então existiam feridas, existiam muitas perguntas e poucas respostas. Então eu tinha um conflito, né? Eu sempre fui muito religioso no sentido da igreja, eu ia desde pequeno, sempre. E aí eu sempre me peguei perguntando para Deus, né? Mas se realmente existe Deus e se esse Deus é amor, por que essas feridas? Por que essas situações familiares? Por que essa situação dentro de mim, essas feridas, né? E aí um dia, né, vinha essa pergunta, brigava com Deus, né? E um dia, com 13 anos, me fizeram conhecer um encontro de adolescentes do movimento dos Focolares em Belém, né? Uma Mariápolis, que se chama Mariápolis Glória. E aí eu lembro que eu estando nesse encontro, se você me perguntar o que foi falado nesse encontro, eu não lembro absolutamente nada. Mas eu lembro das canções que eram, né, maravilhosas. Eu gosto de música, né, estudava música, mas me impressionou o relacionamento das pessoas, aqueles adolescentes, aqueles que coordenavam, né, como eles se olhavam, como eles se tratavam, como eles, né? Então, assim, eu
experimentei, eu não sei explicar, né? Uma paz, e parecia que eu estava no meu lugar. Ali parece que eu tinha encontrado uma paz. Não tinha respostas que eu fazia, mas encontrava, me sentia que estava no lugar. Até que um dado momento, um adolescente, meu cadastro estava desamarrado, ele foi lá e amarrou meu cadastro. Eu achei aquilo ali, pode parecer simples, mas não é que você encontra uma pessoa que vai amarrar teu cadastro, mais um outro adolescente, né, na rua, na queda. Não existia isso, né, perto de casa, nem meu vizinho, nem meus colegas faziam isso, imagina, isso aí era coisa. E aí eu perguntei para aquele adolescente, mas por que você fez isso? Eu perguntei, né? Aí ele disse assim, porque a gente quer construir um mundo novo. E o mundo novo se constrói em pequenos gestos. Se a gente quer um macro, se a gente quer um mundo novo em todo o mundo, a gente tem que começar das pequenas coisas. Né? Onde não tem amor, coloque amor e tu encontras amor. Aí aquela palavra foi fulgurante para mim, né? Porque quando eu escutei aquilo, e aquele ato concreto daquele garoto amarrando meu cadastro, eu disse assim, eu vou fazer um teste. Eu não tenho resposta, mas eu sinto que essa felicidade pode ser que eu venha experimentar fazendo uma experiência em casa, né? Existiam situações delicadas em casa, e aí eu fui começar a fazer experiências, de ser desafiados, fazendo gestos, né, daquilo que eu aprendi, né, fazendo o que chamavam aqueles adolescentes atos de amor, né, que era viver o evangelho, procurar. E aí eu vivi por aqueles anos e me encontrei digamos assim, a luz, encontrei, digamos, as respostas aos poucos, né? Não é de uma hora para outra, mas eu senti que Deus me fez encontrar um caminho luminoso que eu poderia percorrer. E aí foi assim que eu conheci esse movimento, né? E a vocação de se consagrar, de levar, né, a vida, e não, por exemplo, o matrimônio. O que te levou a tomar essa decisão? Pois é. Na verdade, assim, para dizer a verdade, eu acho que foi fruto dessa vivência, né? Eu me desafiei Deus, e aí comecei a fazer essas experiências em casas, né? Existe uma situação delicada de alcoolismo em casa, né? Então, assim, cheguei a fazer a experiência de um parente meu, de eu ter que ir buscar na rua, levar para casa, né? Às vezes dar banho, dar comida na boca. Uma experiência muito dolorosa, muito sofrida, mas eu procurava naquele parente, né, da minha casa ali fazer essa experiência dolorosa de ver Jesus nele, de fazer isso aqui. Então, eu penso que nessas experiências, nesses desafios, nessas experiências de muita dor, a dor nos ensina, a dor cria um espaço, um vazio, às vezes de solidão, que às vezes é preenchido com a presença de Deus, né? E a gente começa a fazer uma interlocução naquela experiência, e aquela experiência, aquele vazio que às vezes a dor provoca, ela dá um espaço para que Deus possa entrar naquele vazio, porque um corpo não pode ocupar dois espaços, né? Se existe ocupação, não tem como ele entrar, né? Então eu penso que a experiência dolorosa permite isso aqui. Então foram experiências magníficas, e na medida que eu colocava em comum, né, com aquele grupo, que eu fazia parte de um grupo de adolescentes, depois de jovens, partilhava essa experiência, então aquilo me dava força de poder prosseguir naquela experiência familiar. O Gênio, você foi Gênio. O Gênio, exato, com o Gen 2. E aí, aos poucos, eu percebi que Deus me chamava para algo maior, que não bastava só sanar aquela dor particular da família, mas Deus me chamava para a humanidade, né? De eu poder dar a minha vida para poder, de fato, quem sabe, contribuir para sanar as chagas, né, da humanidade toda. Não foi fácil, porque quando eu quando eu entendi que talvez Deus me chamasse, né, para aquela vida, eu ainda estava meio confuso se era aquilo ali, mas eu tive que dar um grande passo, né? E na minha família, né, estava eu e o parente comigo, né, que tinha problema de alcoolismo e tudo, praticamente foi muito difícil, porque parecia que eu estava abandonando aquela pessoa, né? E aí, quando eu saí, né, lembrei daquelas frases do Evangelho, dura, mas importante. Eu tive a graça naquele momento, né, que não deixa, né, pai, mãe, parente, irmão, né, por causa de mim, não é digno de mim. Então, procurei... É o Evangelho de hoje, né? Pois é. Aí eu procurei, através de tio, né, para poder cuidar daquela situação, para também não deixar abandonado. Mas eu confesso para você que eu saí daquela experiência, indo para me encontrar com Deus, né, sem nenhuma certeza, né? E eu acho que a experiência da escolha de Deus, de fato, ela é feita assim, desde o início. Porque quando você tem certeza demais, né, você não dá espaço para Deus, né? Você tem certeza, e eu acho que um pouquinho, às vezes, da incerteza, eu digo não a incerteza, mas assim, às vezes, esse espaço da escolha de Deus, você faz reescolhas, né?
Então, assim, eu fiz a primeira reescolha, a primeira escolha de Deus foi nesse momento doloroso, que eu tive que fazer essa renúncia, né, na família. Depois, obviamente, como fruto desse sim a Deus, eu escrevi para a fundadora, que era a Lubick, né, e ela me disse assim mesmo, na resposta, né, você deixou, né, uma situação familiar para poder se dedicar à obra de Maria, que é o nome oficial do movimento dos focolares. Então ela disse assim, Maria mesmo, né, que você se dedica, né, pela obra dela, ela como é mãe, ela vai cuidar da sua família, daquela situação familiar. E de fato houve um milagre. Aquela pessoa, eu voltei e disse para mim que tinha deixado de beber inexplicavelmente, e depois de 23 anos que eu reencontrei com essa pessoa, né, com esse parente da minha família, ela me disse que essa pessoa negou para mim por 23 anos, não me contou, só me disse que tinha parado de beber. E aí, quando foi 23 anos, em 2017, né, eu acho, ou 2016, não lembro quando foi, que eu fui visitar em casa, aí ela me disse, aconteceu no dia 12 de maio, né, véspera de Nossa Senhora de Fátima, eu olhei ali para aquela, por acaso, eu queria sair para beber, e o portão estava meio aberto, e passou as pessoas fazendo a procissão, né, e aí eu, incrédula, porque a pessoa era um pouquinho, não era que acreditava muito, né, e ela disse assim, eu olhei para aquela imagem e disse assim, eu não acredito em você, mas, né, Maílson que me deixou aqui, acreditava, então se você existe, me faz parar de beber, me dá essa graça. E ela me contou isso há 23 anos, né, essa pessoa. Nossa, estou arrepiado agora aqui, pelo amor de Deus. Então, eu assim, quando você falou, né, como foi a vocação, né, eu penso isso, né, que foi essa experiência fantástica de superação, a primeira superação da escolha que você faz, né, como um dom, né, que você quer se doar, mas um sim não é sempre tão simples assim, né, requer a escolha, você vai e escolhe, quer dizer, Deus te escolhe, mas você dá o teu sim, e depois, durante o percurso da vida de Focolare, aconteceu muitas coisas, muitas crises, muitas dificuldades, e nessas crises foram a oportunidade de eu fazer a reescolha. Olha, a Ciclésio Mendes também está mandando um abraço aqui. Obrigado, a Ciclésio, pela audiência. Maílson, tem uma pergunta que a produção me mandou aqui nos bastidores. Bem interessante. Você estava falando da sua escrita para a Chiara, né? Quem não sabe, a gente podia, na época, quando ela ainda vive, escrever para ela. Na época não era do movimento, mas aí sim, a gente sabe disso. E dentro disso, então, eu vou te perguntar uma coisa. Ela te atribuiu algum nome novo? Sim. E qual o seu trecho do Evangelho que ela te atribuiu, a sua palavra de vida? O nome a palavra de vida que ela me deu, ela colocou assim: anunciarei o teu nome aos meus irmãos e em meio à tua assembleia cantarei os teus louvores. Nossa, porra, tudo, né? Cantarei, música, anunciarei. Aí eu tive a curiosidade de olhar essa frase, se eu não estou enganado, pode ser que eu tenha entrado errado, mas eu lembro que eu fui e ela estava encaixada numa espécie de estrofe, eu acho, não lembro agora, porque faz bastante tempo, e ela estava ligada a uma frase que vinha antes, ou no contexto de meu Deus, por que me abandonaste? Está em Hebreus. Aí, exato. Então, assim, eu vi que tinha todo... Chiara tinha essa... Numa escrita, quando você conta a sua história, ela consegue ver todo por detrás algo, né? Então, ela percebeu que a chave, né, das escolhas, né, é superar os desafios, né? Então, assim, de você poder estar pronto a ser corajoso no sentido de não parar nas dores, não parar nos momentos difíceis e acreditar que haverá ressurreição quando você está disposto a transformar cada dor em amor, né? É Hebreus 2:12 e o Salmo 22 também, só para lembrar isso. Maílson, e o teu nome? Qual foi o que ela te atribuiu? O meu nome é Lodi, com I-D-I, que é Lodare Dio em italiano, mas a tradução é louvar a Deus. Lodi. Cara, tá se encaixando, né? A gente tá parecendo, né, que aqueles quebra-cabeças, não, aqueles negócios que a gente montava quando criança, assim, eu não lembro agora, mas que estão se encaixando. Mas, agora tendo aqui algumas outras perguntas também, a primeira Maílson, que eu vou fazer assim, a medida do amor é o próprio amor? E há amor no sofrimento terreno? Acho que porque você falou de bastante amor, né? Na sua vida, nessa experiência difícil, né? Nas coisas, nos obstáculos que você encontrou enquanto adolescente e jovem. Sim, eu acho assim, eu lembro que lembra que eu falei daquela situação, né, do alcoolismo, que depois se superou,
E eu lembro que eu fui na igreja para contar essa experiência na paróquia, porque eu era atuante na paróquia quando eu estava, né, quando eu voltei, né, e que aconteceu esse milagre, né? E aí eu fui contar. Aí, por acaso, eu contei a experiência e contei a morte, o período de sofrimento, que eu fiz aquela experiência, você lembra que eu falei que eu ia lá buscar a pessoa lá na calçada, levar para casa da banda, quer dizer, foi toda uma experiência dolorosa, só que nessa vida que a gente faz, às vezes a ressurreição não é 3 dias, ela pode durar anos, a ressurreição, mas a gente coloca a semente ali, né, transformando pequenas dores em amor, né? Então, eu lembro que eu fui contar essa experiência. Quando eu contei essa experiência completa, com morte e ressurreição, eu lembro que parecia que Deus tivesse me dito assim no coração: tá vendo por que você fez a pergunta para mim? Por quê? Por que essa dor? Por que morar com essa família, né? Naquelas circunstâncias, né? Então, para fazer essa experiência, para fazer, para E poder, você acha né? que essa resposta se renovou com o que você passou esse ano? Sim, 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 sim. Aquilo que eu, antes de dizer da experiência desse ano, né? Aquilo que eu dizia antes, né? Uma experiência de superação, ela não se improvisa, ela é fruto de várias, né? Várias outras experiências, né? Assim, só para dizer bem rapidamente, antes de contar a experiência agora, lembro que eu falei que nesse itinerário da nossa vida a gente é desafiado, né? Então eu Uhum. lembro que nos primeiros 2 anos de vida de Focolare, né? Eu tive um grande desafio, né? Eu me apaixonei por uma colega de trabalho. E Eu ia aí perguntar isso agora, sobre eu as me paixões. apaixonei e aí eu disse assim mesmo: se eu me apaixonei, significa então que eu não fui feito para essa vida, né? Então é uma questão de lógica e objetiva, né? Bastante objetiva. Então era muito claro para mim que de fato eu não fui feito para essa vida, né? E claro que existem desafios, né? Você é desafiado. E aí eu lembro que já estava tudo preparado, disse, né? Eu vou sair, né? Não quero mais ficar, né, nessa vida. Estava decidido, até que disseram, mas olha, converse, né? Vamos conversar, vamos, né, falar sobre esse assunto, né? E eu vi que a solução, de fato, na nossa experiência, que é uma experiência coletiva, né? A experiência de santidade coletiva quer dizer que você, quando tem a luz, né, na coletividade, né, quando você se abre, você é transparente, você traz à tona a possibilidade, a chance de poder obter a luz também, né? Aí eu lembro que eu fui conversar com uma pessoa, não fui aqui, eu viajei, fui para fora do país para conversar com essa pessoa, que era o responsável, né, dos focolarinos naquela época, a nível mundial, e eu lembro que ele não falou absolutamente nada, ele só disse para mim: conta a tua história para mim. Aí eu comecei a contar a minha história, aquilo que eu disse no início, e o milagre que tinha acontecido, aquela coisa toda, né? Quando eu terminei, eu mesmo estava convencido, eu disse, mas Deus me fez fazer todo esse percurso, nadar esse mar, para morrer na beira. Eu mesmo cheguei a essa conclusão. Obviamente que não é não é de uma hora para outra. Depois eu me dei uma chance de poder dizer assim, eu quero dar mais uma chance para a vocação, né? Para esse chamado que Deus me pediu. E eu lembro que demorou alguns anos até entender que Deus tivesse dito para mim, mas Maílson, quando você pediu para... Você disse que gostaria de fazer essa vida, né? Deu o teu primeiro sim, você prometeu para mim um coração livre de pessoas, né? Livre de coisas e livre de si mesmo. Só que, na verdade, livre de pessoas, você fez só uma promessa, mas você não tinha namorada quando você pediu para, né, para poder, quando você deu o teu primeiro sim. Mas só dá quem possui, quem não possui não pode dar absolutamente nada. Então, na verdade, você não me deu absolutamente nada, você apenas fez uma promessa. Porque só dá quem não tem não pode dar. Mas agora, depois de tantos anos, nessa primeira experiência de vida de Focolare, você tem algo para me dar. Tem até nome, até colega de trabalho. Lá você não me deu, você só prometeu, porque você não tinha nada para dar. Mas agora você dá. Me dá ela. Me dá essa, né? Porque, como se ele dissesse assim, eu não sou mendigo, eu não quero aquilo que te sobra. Eu quero aquilo de mais importante na tua vida. Então parecia que não era mais contraditório, mas na verdade não era uma contradição eu ter me apaixonado, mas na verdade era uma possibilidade de eu poder fazer uma reescolha. E aí eu disse sim, né? Obviamente com momentos difíceis, e a mesma coisa aconteceu no campo do trabalho. Eu trabalhei 11 anos numa empresa estatal, onde eu recebi um salário muito bom, e a um dado momento eu podia, com aquele salário, sair da vida do Focolare e montar minha própria casa, tudo, né? Tudo, e ver essa tentação. E, de novo, mais uma vez, né, que foi um processo rápido, mas foi longo, Deus disse para mim também, disse assim para mim, olha, mas
você, quando me prometeu ser livre das coisas, você não tinha emprego. Quer dizer, tinha um emprego, mas não era nesse porte. Agora você tem. Você me dá? Então, eu percebi que as escolhas, né, de Deus, a escolha de Deus, não é uma só, são várias. E quando você é intercalado, quando você é interpelado, melhor dizendo, né, com as dificuldades, com as crises, é o momento oportuno de você poder fazer uma reescolha, que não é simples, mas eu repito, com a escolha, com a ajuda dos irmãos, da coletividade, você pode dizer sim. Então, nesse sentido, né? Então, a experiência que eu fiz, né, da Covid, por exemplo, é fruto dessa experiência, dessa trajetória de pequenas mortes e ressurreição. Eu penso que a nossa vida, no fundo, ela é composta, a nossa vida, nossa trajetória de vida, ela é composta de várias pequenas mortes. Porque tudo, para nós, é exigido várias pequenas mortes. Quando você quer amar o outro, você precisa renunciar a alguma coisa. Então, você vive a vida, na verdade, gastar a vida, esse meu desejo. Eu gostaria de gastar a vida por algo que vale a pena. Então, esse gastar a vida, muitas vezes, existe pequenas mortes. Que, na verdade, você não encontra a morte, você encontra a ressurreição. Porque quando você vive, você transforma como uma alquimia, né? A morte e a ressurreição. Então, eu penso que essas experiências eu fiz de forma coletiva, mas para mim teve um timbre muito mais individual, porque eu tive que reescolher Deus. Já a experiência de finitude que eu experimentei no hospital, eu senti que pela primeira vez, não que as outras não fossem, mas que teve um timbre coletivo. Porque a morte foi coletiva e a ressurreição foi coletiva. Explico por quê. No hospital, eu dormi, né, depois que eu acordei, sofri bastante, porque eu perdi a memória também, né, estava confuso mentalmente por causa da anestesia, por causa do sedativo, né? Tanto que Rafael, que era um médico que me acompanhava, que eu conheço muito bem, ele no primeiro dia me perguntou, sabe quem eu sou? Eu olhei para a cara dele e disse, não sei quem é você. Quer dizer, eu não lembrava dele. Mas depois veio o sofrimento no sentido, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? E muitos exames, muita picada. Quando você se tocou mesmo assim da situação, quando você se tocou mesmo assim da situação, depois que você acordou, qual foi o clique, assim, para dizer? Foi porque todos os médicos, ou as enfermeiras, ou as fisioterapeutas que passavam no quarto, repetiu a mesma frase. E eu fiquei impressionado, mas por quê? Aí eu perguntei para Rafael, porque eles diziam assim, você é um milagre. Os médicos. A enfermeira dizia assim, menino, que bom que você acordou, você é um milagre, você é um milagre, você é um milagre, você é um milagre. E essa palavra se repetiu na boca dos médicos, na boca dos enfermeiros. E aí eu tomei conhecimento, né, dessa grande rede de amor, né, que foi feita através das orações, né, do jovem, mas não só do jovem, foi iniciada pelos jovens, mas pelos adultos, do movimento focolares. Então, essa grande corrente de amor que rezava... Inclusive está acontecendo agora. Né? Pois é. Então, eu sentia que aquela experiência não era minha, aquela experiência era nossa. Entende? Então, aquela dor era minha, mas também de todo mundo. Mas a ressurreição também, porque o que aconteceu? Quando eu acordei, e quando você faz uma experiência de finitude da vida, você percebe que as coisas não são mais iguais. E que cada circunstância da vida ela tem que ser aproveitada ao máximo. Você tem que quase que degustar como se fosse a última vez. E aí eu percebi que Deus tivesse dito para mim assim mesmo, Ailson, tem algo, talvez... Eu fiquei me perguntando, né? Por que Deus me fez, digamos assim, quase que retornar? Porque me disseram que daqueles que foram entubados, praticamente, acho que, se eu não estou salvo engano, acho que 2, eu e mais um, que conseguimos sobreviver. Então, e uma coisa assim, que estava grave, a situação bastante grave, e no dia posterior até ligaram para o Focolares para dizer alguns procedimentos que eles tinham que assinar, autorizar, para ver que a questão já era quase encaminhada para talvez uma partida, né? Mas daquela noite, que era o último dia, que o outro dia tinha que fazer aqueles procedimentos, houve uma virada que os médicos não sabem o que aconteceu e eu acordei. Então, assim, quase como que eu disse, como se eu sentisse que Deus tivesse dito para mim, tem algo ainda que você precisa, né? Digamos assim, não era ainda o teu momento, né? Digamos assim. E aí eu percebi que Deus tivesse dito assim, um chamado para uma relação mais íntima e mais intensa com Ele. Como se Ele tivesse dito assim, né? Você, que é importante também, né? Você pôde se doar, né? Fazer várias coisas pelo movimento Gendor, que é os jovens do movimento focolar, fez várias coisas nas cidades, nos estados onde você passou. Tudo isso é muito importante porque você ajudou a construir a obra, mas chegou o momento de talvez, mais do que construir a obra, chegou o momento, né? A obra de Deus, né? Chegou o momento talvez que fosse importante você gerar a obra de Deus.
e não se gera a obra de Deus sem estar unido a mim. E unido a mim significa esses desafios, né? Essas pequenas mortes de transformar um parto, né? Um parto para gerar a vida precisa passar pela dor do parto, né? Então não se gera nada sem dor. Então me parecia que Deus tivesse dito isso para mim. Aí eu recebi trocentas mensagens para dizer para você que a experiência é coletiva, 2 mensagens significativas. Uma de um jovem que disse para mim que estava afastado de Deus e que estava afastado da comunidade local. E que a minha doença fez ele se aproximar da comunidade e fez ele rezar todo dia. Então ele disse assim, me pegava às vezes, mesmo quando não podia estar no texto, eu rezava sozinho. Então eu via que era uma ressurreição coletiva, quer dizer, aos olhos humanos era uma mera estatística, mas aos olhos divinos existia algo talvez por detrás, né? E a outra foi do meu chefe. O meu chefe de trabalho, né, que me ligou, mas outras pessoas também do trabalho, mas ele foi significativo, né? Ele ficou impressionado, ele disse, eu participei do texto, meu chefe do trabalho, que é o advogado, né, que é o dono do escritório, e disse assim, eu nunca vi pessoas que pudessem demonstrar um amor tão grande para uma pessoa. Eu fiquei emocionado e tocado. Ele usou a palavra convertida, no sentido assim, no sentido não da conversão, no sentido mais, mas ele disse assim, eu fiquei profundamente tocado pelo amor que essa comunidade do Brasil todo e do mundo, me parece, ele disse, que tem por você, esse testemunho de amor. E aí eu entendi que essa ressurreição era coletiva, né? Era quase como uma ressurreição mística, no sentido, era esse Jesus místico, através desse amor, que é o testemunho melhor de uma comunidade, é a reciprocidade do amor, esse que é o testemunho. E eu já tinha falado do movimento para ele, já tinha contado minhas experiências, tudo bem, a gente conversou, trocava ideia, mas não foi nada disso que tocou, que despertou ele. O que despertou a sensibilidade dele foi exatamente esse testemunho de amor dessa comunidade para comigo. Então, assim, essas 2 experiências é muito emblemáticas, né? Que eu dizia assim, olha só, é quase como uma ressurreição coletiva, né? E isso. Você está falando aqui, o nosso querido médico, produtor, diretor também aqui. Inclusive, eu queria agradecer, mas só um parênteses, a print que eu mandei aqui. A gente tem umas canecas aqui e tal, eu mandei uma para o nosso. A 4ª caneca, a 3ª caneca chegou inteira. Um abraço pessoal da print aí, fizeram o serviço direito. Ele está falando aqui, você deu trabalho, viu, Popo? Aliás, viu, Popo? Uma vida dedicada a novas gerações, formou gerações inteiras. Mas a Pompeia Maltese mandou um negócio tão bonito aqui. A tua experiência é de fato um grande testemunho, Maílson. Me toca muito esse teu jeito de falar com toda essa emoção, expondo a tua verdade e essa atração por Deus. Eu lembro, Maílson, de uma jovem agora... Agora, na última temporada que eu fiz, porque eu dividi, né? Eu divido por temporadas, até por causa de estudar, né? Às vezes aparece trabalho pra gente e tal, então não dá para fazer algo contínuo. Ela é uma Gen que está entrando agora no Gen 2 e ela fez uma... Eu me lembrei muito da pergunta, né? Que eu faço ao final para as pessoas e eu farei para você, que é sobre você conversar com o seu santo de devoção. E ela disse que faria uma pergunta à Nossa Senhora. Como é aguentar tanta dor? Sabendo que seu filho vai ser entregue, vai morrer, e vai acontecer o que aconteceu com o filho, como é para uma mãe, enfim. E depois do trabalho todo que ela teve antes de ser assunto. E aí eu vou te perguntar, Maílson, a live do veneno, muito bom essas 2 figuras juntas. Diogo Henrique. Diogo, tinha que ser. Ele está aí. Diogo. Deixa para lá. O Maílson, você, do momento, quando você entrou no hospital, o que você sentiu assim? A pessoa tem que se desprender, né, quando está numa situação dessa, de tudo. Foi difícil? Na verdade, para dizer a verdade, vou dizer para você, foi tudo tão rápido, porque primeiro houve a sensibilidade de uma pessoa aqui do Focolário, né, que condivide comigo, que mora na casa, que percebeu que eu estava passando mal. Né? Então, assim, ligou imediatamente para o Rafael veio me pegar, fui para a UPA, me deram uma injeção, eu dormi, né? Mas estava passando muito mal porque eu estava sem ar. Né? Então, na verdade, para dizer com toda sinceridade, a experiência eu fiz quando acordei, não antes dela, entende?
aquilo que eu já contei, porque foi muito rápido, né? Eu estava muito zonzo, me entupiram de medicação, então assim estava passando muito mal mesmo. Mas confesso, porque também por conta do sedativo eu tive perda de memória. Então, para dizer a verdade, as memórias recentes eu perdi e as memórias antigas se mantêm. Algumas memórias eu consigo, digamos assim, capturar. Então, eu te confesso, se você me pergunta o que aconteceu, eu só lembro quando eu estava em casa, que foi no dia 11, eu acho, né? Não lembro agora, que Rafael veio me pegar e levou na UPA. Depois disso, eu não lembro de absolutamente nada, porque eu perdi a memória. Uhum. Não consigo lembrar. Eu só lembro depois, quando eu acordei. Não Nós lembro. temos um grupo aqui, o pessoal está te mandando um abraço, aleatoriedade, gente. Já surgiu, aí se eu te contar como foi que surgiu, não dá para contar. Mas está todo mundo te mandando um abraço, está todo mundo ligado aqui. A registrar que nós temos 32 pessoas. Já batemos a Rede TV, né, o programa da Luciana Gimenez. Agora estamos indo aí para competir com alguma novela bíblica que a Record está passando, não se sabe se é do Antigo ou do Novo Testamento, mas estamos indo para bater a Record Silvio Santos. Se Deus quiser, a gente chega na Globo. Maílson, a gente falou muito aqui sobre as tuas experiências, sobre desde, né, das mortes, digamos assim, contínuas que a vida apresenta para a gente chegar à santidade. E eu queria te perguntar uma coisa, já indo assim tentando já entrar no outro aspecto daqui do podcast, que é a oração. Quão importante é a oração, foi e é a oração na sua vida? Olha, de fato, a oração ela é importantíssima. E eu digo assim, a oração, porque Chiara, que é a fundadora do movimento, ensina que a união com Deus, né, ela é fundamental. É aquilo que eu disse, né, que inclusive senti que esse chamado, no sentido, quando eu acordei pós-Covid, senti inclusive esse chamado de uma união com Ele. Mas essa oração, eu sinto, nesse decorrer desses anos e agora, sobretudo pós-Covid, ela, sem dúvida, ela tem uma importância muito grande na questão daquelas ordinárias, no sentido, né, do texto, da missa, né, daquelas práticas de piedade, mas, sobretudo, eu percebo nessa caminhada, né, que aquela união com Deus por excelência, sem descartar as demais, pelo contrário, né, elas todas são importantíssimas, mas porque ela ensina que existem várias fontes de Deus, né? A fonte de Deus, nós encontramos Deus na palavra, nós encontramos Deus na Eucaristia, encontramos Deus, né, nas dificuldades que ela atribui isso, né, que ela tem um nome, né, que é Jesus naquele momento da cruz, mas existe também Deus no irmão. Então eu penso assim, que às vezes a gente se dirige, quando a gente quer rezar, né, que é importante, né, e tenho procurado, sempre um desafio, porque às vezes os tempos modernos, mesmo para quem é um consagrado que trabalha, né, às vezes é atropelado, às vezes, por tantas coisas, e precisa estar muito atento, né, porque na oração que eu digo, do texto, da meditação, mas essa oração que eu digo que é a união com Deus, é a possibilidade do irmão, porque às vezes você está diante de Eucaristia, ele já se reveste de uma sacralidade, então é fácil você reconhecer Deus ali. Então você já vai com todo um preparo, você já vai predisposto. Mas quando você está diante do irmão, que é o mesmo Jesus que está ali dentro, você não vai com a mesma sacralidade. Porque você dá por descontado, porque é fácil estar diante da Jesus Eucaristia, né? É fácil, talvez, viver o Evangelho. Mas estar diante do irmão, muitas vezes, onde você percebe os defeitos, limites. Então, assim, aquela sacralidade, ela tem que ser conquistada e construída todo dia. Então, se você não pede essa graça de poder amar o outro e ver a mesma sacralidade, porque o irmão é um sacrário, né? Eu digo sempre assim, Jesus, ele pode estar, aquele irmão, ele pode ser um Jesus ressuscitado, que tem todas as virtudes, mas também ele pode ser desabandonado com todas as dificuldades que você tem para construir um relacionamento com ele. Mas a palavra abandonado ou ressuscitado é apenas um sobrenome, mas a pessoa é a mesma, o nome é Jesus. Então não importa se aquele irmão, né, talvez não tem toda aquela sacralidade, mas a gente precisa, porque é o mesmo Jesus. Então eu penso assim, que a oração, sobretudo no amor ao irmão, porque é ali que está, eu acho que é a essência, né? Porque eu penso que a divindade, a sacralidade, né, daquilo está nas coisas mais simples e ordinárias, e é que a gente não presta atenção. Às vezes a gente quer uma união com Deus muito sacra, né? E quando às vezes Deus está na normalidade, naquelas pessoas que estão próximas a nós, né? E que a gente precisa sacralizar. Sabe que eu tive duas experiências, já compartilhando então assim com vocês aqui, porque
o que a gente mais gosta do Focolare é de compartilhar, né? Então, já dentro disso, a primeira foi quando eu estava aqui no Rio fazendo, que eu fiz primeiro TI para fazer o direito também, como da segunda vez. Eu fiz TI e ADM eu não terminei. E aí eu estava voltando do estágio e ia buscar meu pai no aeroporto, e nesse dia eu não tinha aula, né? Então aqui no Rio tem aqui no metrô do Largo do Machado, tem uma esfirra, o pessoal está sacaneando aqui, rolando umas piadas no chat aqui, que eu não vou falar, porque senão o pessoal, tem gente que vai ficar constrangido. Mas, enfim, eu saí e disse, vou lanchar, porque eu estou com fome e tal. Aí, Maílson, eu passei, e aí você vai naquele impulso, porque eu estava com OAB na cabeça, com TCC na cabeça, e daqui a pouco eu tenho que ir para o aeroporto buscar meu pai, que minha avó que estão chegando junto, enfim, muita coisa na cabeça, tinha que buscar a minha irmã na faculdade, que nesse dia eu não tinha aula, enfim. Aí o cara me pediu, eu falei, pô, irmão, não tenho não. Sabe, que você vira e diz, não tenho não, não enche meu saco, não tem. Aí eu terminei de comer e estou voltando, e aí você sente aquele puxão assim, sabe, desenho animado, peraí, volta que aquele irmão tá precisando de ti. Aí eu fui lá e comprei, fui dar para ele foi meio rude, aí depois ele falou, não, eu quero, senta aqui e conversa comigo. Eu falei, tá. Aí passei uns 10 minutos com ele, eu falei para ele que tinha alguns compromissos familiares, mas ele falou, pô, tu não quer comer comigo? Não, não, já comi, eu só estou aqui para lhe ouvir. A segunda foi a seguinte, eu estava no Acre em 2019 e saí de casa mais atrasado, passei no supermercado, tinha um cara, pediu para mim falar comigo e eu não ouvi também. Quando eu voltei à tarde no mesmo supermercado para comprar pão com meu pai tem esse dom, e é uma coisa que eu admiro muito nele, de ouvir as pessoas. E ele parou para ouvir. E o cara disse, eu não quero dinheiro não, eu só quero que alguém me ouça. Teve um rapaz num Gol Preto aqui de manhã que não me ouviu. Aí você sabe que meu pai me contou isso, mas meu pai não sabia que era eu. Né? E eu entendi que, pô, pode ser Gol Preto, tem um monte. Mas eu entendi que fui eu. Cara, eu saí daí tocado. E, enfim, sabe, você tem a vida te dá, e Deus te dá essas respostas no irmão, né? Não é só essas orações, não são só essas orações formais que a gente tem como texto, né? Como a missa, etc. Não adianta de nada você fazer isso, como eu estava ontem com a irmã Angélica de São Paulo, que foi fundada, sim, numa congregação, e ela falando isso, né? Não adianta de nada a gente estar nessa situação, seguir as formalidades, como o jovem rico faz, né? Senhor, o que eu faço? Sigo os mandamentos. Eu já faço isso, então larga tudo e vem. Eu disse, não é por aí, Senhor, aí vai embora. Não adianta de nada. Né? Às vezes o irmão precisa ouvir a gente, às vezes alguém que está ali, como você teve na UTI, precisa de uma palavra. Né? Então, cara, é desse jeito mesmo. O Felipe mandou uma pergunta aqui, Maílson, meio IBGE, essa pergunta do Felipe. Maílson, quantos GEM você já formou na sua vocação e foram para o Focolare? Você sabe disso? Viraram Focolarino? Você tem noção? Olha, que eu conheça, assim, que eu saiba, eu acho que 4 ou 5. 4 ou 5? Anos. 4 ou 5. Que entraram no Focolare. De uma certa forma? Olha, na verdade me orgulha, porque assim, quando eu vou. É um exercício. Não só porque assim, não que a vocação Sim, ela é o dom de Deus e tem vários caminhos. Tem o Focolare, tem casado. Isso. Mas, de uma certa forma, isso te orgulha? Você sente aquela alegria? Sim. Apesar da brincadeira que eu faço, que os adolescentes, eu fui também, acompanhei os adolescentes e acompanhei os jovens, e eles brincam comigo porque eu tenho a famosa bênção, né, que eu faço, né, eu brinco com eles, coloco a bênção na testa, né, e brinco, digo para eles, ainda hoje estarás comigo no Focolare, e eles acham graça, né, tudo, aí fica aquela... Então, por isso que essa pergunta, porque as pessoas... Mas, assim, o acompanhar, né, nesses anos, sobretudo, quando você vai acompanhando, cada vez mais você percebe que mais do que... É um percurso que você faz junto, né? E mais do que talvez... acontecem jovens que não estão mais na estrutura do movimento, mas estão com várias escolhas diferentes, né? Mesmo fora da igreja, e que eu continuo amando e continuo acompanhando de perto,
porque eu penso que o acompanhar na verdade, ajudar as pessoas a entender qual é o projeto de vida que tem para ela, né? Claro, se possível, daquele projeto que nós acreditamos, né? Que eu compartilho, mas também, talvez, encontrar um espaço para aquelas pessoas, talvez, que foram para outros caminhos, de também entenderem que existe um amor de Deus também para ela, né? Então, essa capacidade dessa abertura, né? Então... Tem um formado seu aqui que já recebeu essa bênção, o André Mello, o Hanson brasileiro, que eu chamo ele, né? O louro mais famoso do Nordeste. Sim, sim. Está aqui com a gente. Nívia Fernanda está aqui com a gente. Taigon também lá de São Paulo está aqui com a gente. Nossa, tem gente do Brasil todo, até do Acre, né, Maílson? Você não foi mal. Não podia perder essa piada. Cara, a gente pesquisa no chat quem já recebeu essa bênção. Pesquisa aí, quem foi gente já recebeu essa bênção do Maílson, pode falar eu aí, bota a hashtag aí pra gente. Você estava falando da oração, né, das situações de oração e tal, e eu sempre faço esse paralelo. O Sérgio... A Mauri, eu não entendi sua pergunta. Se você puder refazê-la, ele está fazendo uma pergunta para a gente aqui, mas eu não entendi muito bem. Se ele puder refazê-la, eu gostaria de que ele fizesse, porque eu não entendi. Maílson, eu sempre faço esse paralelo. O Sérgio de Minas, que é um amigo meu e do Felipe, Gen também, pediu, sempre fala, Gabriel, faz a piadinha da pergunta e tal, o paralelo com a música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus. Essa música foi me apresentada, o Gil foi me apresentado pela minha mãe, ela está até ouvindo isso aqui no fundo, e eu lembro muito dessa música, por quê? Porque para mim ela é uma forma de oração sem ser uma música religiosa, e ela fala muito do silêncio, da pessoa se mortificar pelo outro, né? Da pessoa se despir, que no final vai dar numa estrada que não vai dar em nada. Aí a pessoa diz assim, nada do que a gente possa imaginar. E o silêncio é uma forma de oração que está presente na Bíblia desde a primeira página em Gênesis, né? Com Adão, com Noé, né, nas migrações, no Pentateuco, naquela situação toda, nos livros da Bíblia, Moisés, Elias, e enfim. E, por fim, o grande e maior de todos, nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre se afastou, né, para tomar as grandes decisões, ele sempre ficou em silêncio. Eu pergunto para o Maílson o seguinte, como eu perguntei para o Felipe se ele tem um método anastasiano de oração, eu pergunto se o Maílson tem um método de oração. Se é no silêncio, se é ouvindo música, se é como alguns monges, contemplativo, se é no exercício, como que o Maílson faz para se comunicar com o Pai? Na verdade, é meio estranho o que eu vou dizer, tá? Porque, por incrível que pareça, parece que Deus, para mim, eu tenho assim, eu digo para você que para mim a oração tradicional, aquela do parar, de falar com Deus, né, tradicional, ela é sempre uma conquista diária para mim, né? Não é muito simples, apesar de ser consagrado, eu faço, mas não é uma coisa muito simples. Mas por incrível que pareça, é uma conquista, né? Aquilo que eu dizia para você todos os dias. Mas um método que parece que não é nem meu, acho que é de Deus, por incrível que pareça, são esse percurso que eu faço até o momento de hoje, ela é marcada por grandes desafios, dificuldades, provas e momentos difíceis da vida, do percurso nosso, né? Existe nesse meu percurso muita aprovação. E por incrível que pareça, a impressão que eu tenho é que Deus dá uma espécie nessas pequenas provações, quando a gente procura ser fiel e procura ser, digamos assim, conseguir ligar a chave, né, de transformar a dor em amor, parece que Deus dá um antídoto que vai valer por um período de tempo até que chegue a próxima. Então a impressão que eu tenho é que o método que não é meu, ao menos que me ajuda, que toda vez que eu saio de uma prova, de um momento difícil da minha vida, de crise, e eu vejo a crise fundamental. Eu acho que se não fosse as crises, e teve muitas, viu, nesse percurso todo meu, eu acho que eu não estaria aqui hoje, porque as crises nos dá as respostas no sentido Então, assim, em todas essas crises, eu tive uma união profunda com Deus e um momento que se estendeu por mais vezes, entende? Então, não é um método no sentido, mas ela é sempre fruto de pequenas experiências dolorosas. Só para dizer para você, uma das coisas que está ligado à juventude que eu acompanhei, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelos jovens, né? E procurei demonstrar nesses anos
que eu fiquei acompanhando os jovens do Brasil, do movimento Focolares. Mas tem uma origem de um momento difícil da minha vida, porque já tinha alguns anos de vida de Focolare. A um dado momento eu fui visitar meus irmãos em Belém. Nós somos 8 irmãos. E aí, numa dessas visitas, eu vi uma festa, né, com a família se reuniu, já tinha uma certa idade já. Aí eu vi cada irmão meu beijando seus filhos, meus sobrinhos. E aí eu disse assim, eu não vou ter filho. E aí me veio uma crise existencial, que eu não tinha sentido antes. Puxa vida, aí eu fui para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré para conversar com ela e conversar com Jesus. E, de fato, estava na crise, estava assim, amargurado, acho que era um cansaço físico do trabalho que misturou com um cansaço espiritual. E aí me veio uma crise e eu disse para ela, você me enganou, né? Porque me fez perder tempo, passar esse período todo me doando, tudo, mas agora eu percebi, abri meus olhos e vi que, de fato, eu não vou ser nunca pai. Experimentar aquilo que meus irmãos experimentam, aquele amor, a tua continuidade, né? E aí eu disse para Jesus logo de antemão, né? Antes que ele respondesse, não me venha dizer, porque eu era assistente Gen 2 em Brasília, né? Então, você não me venha dizer que ser acompanhador de jovens, né? Que se chama no movimento dos Focolares assistente dos jovens é paternidade, porque isso para mim é prêmio de consolação. Já disse para Jesus, né? Brigando com Jesus, né? E aí aconteceu uma coisa que naquele ano, naquela viagem minha, quando eu voltei para Brasília, eu chego no Focolare e alguém disse para mim assim mesmo, Maílson, você sabia que o Gen, né, que se chamava Alfredo, né, vulgo alemão, ele está doente. Ele foi diagnosticado com linfoma, né, e está grave. A situação parece que grave no sentido da descoberta da doença. Ele estava já hospitalizado, e aí eu lembro que eu fui com um outro jovem, um Gen, lá de Brasília, fomos 200 quilômetros até Goiânia, onde ele estava, né, eu já fui logo apreensivo, né, para encontrá-lo. E eu lembro, essa experiência eu nunca mais esqueço. Eu tenho a foto dele, do santinho dele, do meu lado, né, guardado. Eu olho quase todos os dias para essa foto, porque me faz lembrar essa experiência. Aí eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu estava no corredor, ele ouviu a minha voz. Eu tinha acompanhado ele desde jovem, né, assim, bem jovem, assim, né, tudo. E aí eu lembro que ele ouviu minha voz, e quando ele me viu na porta, ele se levantou da cama, eu disse, fica na cama. Ele foi até a mim, pegou a minha mão, beijou, olhou para mim, com aquele olho meio sofredor, né? E disse, bença, pai. Quando ele disse isso, eu me desmontei, porque eu tinha acabado de falar com Jesus, né? Aquela coisa ali, né? E aí, logo quando ele disse, bença, pai, ele disse para mim, por que eu? Por que essa doença? Aí eu abracei ele, chorei com ele, tudo, não tinha resposta, para dizer a verdade, né? Abracei. Aí, em um dado momento, eu disse para ele assim, tu sabe que quando tem um amigo que gosta muito do outro amigo, ele tem um segredo e ele não conta um segredo para qualquer pessoa. Ele conta para uma pessoa especial. Jesus tem um segredo, né? O momento que ele mais amou foi o momento que ele mais sofreu na cruz. Então significa que o sofrimento tem um peso especial. O sofrimento tem algo de sagrado, né? Que a gente talvez ainda só vai entender lá na outra vida, né? Quando estiver no paraíso. Mas existe. Aí eu falei para ele, e é Jesus crucificado e abandonado, que grita, meu Deus, porque Jesus também na cruz fez essa pergunta, por que me abandonaste? Ele não experimentava Deus. Você está nesse momento, eu disse para ele. Aí eu disse para ele, e eu que sou consagrado, o segredo dele não foi nem para mim, foi para você, então assim, você é mais especial do que eu. Aí eu falei para ele, sabe qual é o segredo? Jesus não é que ficou na cruz dizendo, esses pregos me doem, esse flagelo me dói, me abandonaram, eu fui traído. Não, Jesus ficou o tempo todo na cruz no amor. Pai, porque perdoa porque não sabe o que faz, deu paraíso para o bom ladrão, ainda hoje traz. Quer dizer, ele estava projetado no amor, apesar de estar num abissal dor. Aí eu disse para ele, esse é o segredo, é transformar cada dor em amor. Se você fizer isso, você vai descobrir a vida que está dentro de você. Essa vida está como uma semente que precisa ser brotada. Você me promete que vai fazer essa experiência? Eu falei, olhando no olho dele. Eu não esqueço. O olho dele deu aquele brilho e ele disse, eu prometo. Aí eu estava com o celular e disse, mas não basta me prometer. Essa promessa tem que estar selada. Aí eu peguei o meu celular, diga para mim nesse celular que você promete que você... Aí ele repetiu, eu prometo. Eu
com a unidade do GEM do nossa região, né, do regional, eu não experimento mais nenhuma dor. Ele disse com essa frase, né, eu prometo. E, de fato, quando eu fui no velório dele, tinha uma pessoa ali que trabalhava no hospital. Eu estava ali, né, num dado momento, aí aquela pessoa virou para mim e disse assim mesmo. Ele começou a contar, disse as experiências que ele fez, porque depois eu fui embora, né, para Brasília. Aí ela me contou que ele ia visitar algumas alas, que ele fez algumas experiências que estava com sofrimento, mas às vezes procurava, né, transformar. Claro que não foi fácil, foi difícil, em alguns momentos foi difícil, mas eu vi que ele procurou fazer aquilo ali, né? E aí me parecia, depois dessa experiência de sofrimento, porque eu chorei, mas chorei mesmo profundamente, e parecia que Deus tivesse dito para mim: mas se você tivesse tido um filho de carne, o sofrimento e a deceleração do teu coração seria diferente desse que você está aqui, diante desse menino? Aí parecia que Deus tivesse dito: lembre-se daquilo que você fez por esse jovem, né, que você cultivou, que você acompanhou, que você fez ele fazer uma experiência para estar do meu lado. Portanto, a paternidade, eu podia ter escolhido você para ser pai de 5, 2, 3, 4, 5 filhos de carne, mas ao invés eu quero que você seja uma paternidade universal. Eu quero que você ajude tantos esses jovens para que façam uma experiência de Deus. Essa é a paternidade que eu quero para você. As outras são importantes para quem tem a vocação, mas para você eu te peço isso. A partir dessa experiência, me criou uma paternidade, um amor fantástico pelos jovens. Então, a experiência que eu procurei fazer nesses anos que eu acompanhei o GEM, né, do Brasil, foi sempre pautado olhando para essa experiência dolorosa, mas que me trouxe uma união profunda com Deus. Por isso que eu estou dizendo, né, qual é o método? O método foi sempre essas experiências de dores, de crises, que depois desabrocha em luz, de experiências fantásticas que você depois passa a pautar a tua vida, a tua vida começa a pautar a partir da luz que vem desse momento transformado de dor, morte e ressurreição, né? No fundo, a Páscoa, né, da igreja diz que a Páscoa é a festa mais importante da igreja. Eu entendo por quê. Porque a nossa vida ela é feita de várias Páscoas, né? Se a gente sabe transformar a morte em ressurreição, né? Olha, eu vou mandar a conta do lenço aí depois, o focolário de João Pessoa. O pessoal aqui está falando também. Nossa, muita gente está falando aqui. A Pompeia mandou a letra, né? A parte da música do Gil. O João Biron está falando que é testemunha dos milhares que já receberam a bênção. Felipe está falando que todos os gens te amam, e isso é verdade. A Denise Schiller, depois, Denise, você me disse se eu pronunciei certo. Também está tecendo elogios aqui a você. É verdade que você já foi da diretoria assistente do Gino Giordani? Não. Ele está falando que assistente de Gino Giordani? Isso é brincadeira dele, porque Gino Giordani morreu em 81, com mais de 80 anos. Eles estão dizendo que eu sou mais velho do que... Ah, tá. O pessoal está zoando aqui, né? Pois não, legalzão tu, hein, João? Depois eu é que sou o venenoso. O pessoal fazendo me pagar bico aqui essa hora. Mas a gente já bateu pelo menos o SBT e a Record aqui já, né? Vamos bater a Globo. Assistente de todos. Estão falando aqui que foi você que você estava com Kiara, né, no caminho quando ela recebeu a inspiração do Espírito Santo. O pessoal agora me explicaram. Tem uma pessoa que está assistindo a primeira vez, pegou aleatório aqui e está perguntando por que eu estou falando no programa. O Amaury, agora eu entendi o que você falou, e, enfim, de fato a gente faz uma brincadeira aqui, porque o podcast é pequeno e tal. Assistente de todos, está dizendo aqui o Filipão. Maílson, a gente está falando aqui, já riu, já sorriu, tem muita gente aqui que já chorou também. Mas eu vou pedir até para o Felipe colocar de novo a frase que Kiara falou sobre o distintivo, que eu vou para a parte do humor agora. Mas antes de eu ir para a parte do humor, eu queria te perguntar. Eu estava conversando com o André Veríssimo, que te mandou um abração, está numa reunião e não pôde estar aqui, e eu coloquei, eu quero até que ele, depois, se ele puder ver esse coisa, eu quero que ele veja, porque eu queria dizer para ele que a frase dele é uma inspiração. Que quando o fardo é coletivo,
ele se torna muito mais leve. É muito do que você falou, né? De que a santidade é coletiva e de que a gente um vai levando o outro, assim como você proporcionou, né, ao Alfredo no final já da vida dele, né, que ele pudesse ter essa conversão, que a conversão também é algo, como diria Santo Agostinho, é algo que você vai até chegar ao paraíso, né? Não é um negócio de eu estou convertido, não. A conversão ela é contínua e diária. E aí eu queria te perguntar uma coisa, Maílson. O Felipe colocou a frase aqui agora, que Chiara disse que a alegria é o distintivo do Gen. O Papa Francisco fala que a alegria é a identidade de um cristão. Por que eu estou te perguntando isso? Você já viu que aqui é oração, humor e vocação, e a gente falou sobre oração e vocação. O humor, eu vou te falar que eu tive a ideia, isso nasceu da reunião, enfim, que a gente fazia com o engenho todo, começou no Rio de Janeiro, depois foi para todo o Brasil ano passado, aí foi para o regional e para todo o Brasil ano passado, e a gente tentou fazer um podcast, não deu certo por algumas situações, eu falei, vou levar isso, porque eu acho que eu posso ser um pouquinho dessa semente para as pessoas, né? Como a gente está sendo agora. Eu já trouxe o pastor Zé Roberto, já trouxe um amigo evangélico, enfim, várias pessoas aqui já tiveram. Felipe já esteve aqui, Diogão a gente está acertando para estar aqui também, Diogão o venenoso, né? Eu faço questão de fazer perguntas para ele. Faz? Eu vou lhe avisar, pode deixar. Pode deixar. Diogão também, Taigon já esteve aqui, Natália Sorriso já esteve aqui, muitos gens já tiveram aqui, e o Felipe até brinca que disse que eu vou entrevistar o Focolare todo. Disse, se eu chegar na Emaús, na nossa presidente agora, que eu esqueço o nome dela, Margarete, para mim já zerei, né? E aí, se vier o Papa Francisco, eu digo, pode encerrar e fechar a conta e passar a régua, porque já está bom. A gente, Maílson, sempre fala da alegria aqui. Eu dou o exemplo de São Felipe Neri, que foi quem eu descobri que São Felipe Neri era o padroeiro dos comediantes no dia que eu batizei, de fato, esse projeto. E aí vem São João 23, que é o Papa mais engraçado da história, tanto que uma das histórias que eu sempre gosto de contar aqui é que ele estava no trono papal, está passando, né, gordo, todo mundo sabia que ele era gordinho, gordo, obeso. E aí duas senhoras falam, como é gordo e feio pro Papa. Assim. E ele ouve aquele silêncio, ele para e diz, mas se eu fosse bonito, eu não era eleito Papa, né? Isso aqui não era um concurso de beleza. E várias situações aí que a gente tem. Santa Teresinha fala do ai de um cristão ai de um cristão que tem um coração de espinhos. Filipe citou ela também. Eu te pergunto, Maílson, diante de tudo que a gente falou nessa quase 1h10 aqui, se a gente batesse no liquidificador para te formar, como é que era o nome da sua mãe, só para eu fazer a pergunta aqui? Salomé. A dona Salomé. Foi lá fazer o Maílson. Botou sal, botou açúcar, botou fermento e esqueceu da alegria. E aí? Seria a mesma coisa, você acha? Seria mais difícil? Ou não seria, simplesmente? Acho que não seria. Não o que seria, é alegria para você? O que é o bom humor? Olha, assim, eu falo por aqueles que convivem comigo, né? Porque muitas vezes o bom humor e a alegria, ela muitas vezes ela suaviza as tensões do dia a dia, que é normal, né? Então eu acho assim que a alegria ela é uma possibilidade, uma chance que você tem de poder, como é que eu posso explicar? De você poder também, através da alegria, você não só transmite a tua realização e a felicidade que você tem, porque o meu medo era de um dia poder chegar a uma certa idade e chegar quase como uma pessoa deprimida ou frustrada. Graças a Deus isso não aconteceu, até porque não teve tempo, né? Com tantas... mas, assim, eu acho que a alegria ela é fundamental. Eu acho que você ri dos seus fracassos, muitas vezes, ri das tuas fraquezas, das tuas fragilidades, ela dá um toque de suavidade para você mesmo, porque você relativiza, né? E também nas relações que você tem. Né? Eu gosto muito, por exemplo, nos encontros que tem, eu sempre tiro uma sacada de alguma coisa, né? Eu gosto, né, no encontro Gen 4, se eu pudesse escrever,
né, vários causos históricos de encontros Gen 4, de crianças, né, do movimento dos focolares, né, que nós chamamos Tem algum de Gen 4 aqui? Tipo, o Diogo já foi teu Gen 4 ou foi teu Gen 2? Se tu quiser contar algum caso desse pessoal, pode contar aqui. Aí eu não lembro. Eu teria que me recordar, teria que ter me preparado para lembrar desses causos. Olhar lá o meu livro lá, que nem sei por onde anda esse livro, mas eu escrevo, né, os causos, né, de coisas, de situações engraçadas, né? Vamos fazer um segundo episódio com causos de Maílson depois. Sim. Sim, mas para dizer, né, eu acho que não existiria Maílson, né? Porque para mim eu acho a alegria, né, fundamental. Eu sou alegre, né? E isso, gosto do bom humor, né? Isso. Sem muita... Esse livro eu queria ler, hein? Ô, Taiwan, a gente quer ler, nós vamos dançar pela FOC. Não é a editora Cidade Nova, é pela editora Cidade Nova, que já é nossa editora, né? Nós não temos uma TV, lançamos a FOC TV há pouco tempo. Não sei se o pessoal sabe, Margarete vai saber. Eu, Mariana, a Beatriz Vilaça do Pará, nós temos aí um projeto, né? Mas isso aí a gente conta daqui a pouco. Maílson, existe um quadro na televisão brasileira, a gente já está indo já para o finalzinho, né, que jamais foi feito, né, em outro lugar. Você certamente deve ter visto algumas cópias e, enfim, mas surgiu aqui. Deixa eu só mandar aqui para a produção a mensagem, para não, né? E aí eu vou botar a vinheta. Aí os caras me mandam propaganda. Peraí, eu vou botar a vinheta aqui só para a gente poder ter tudo organizadinho. São Lourenço, Minas Gerais. Detalhe, o pessoal fez até a barba para estar presente aqui, viu? Redondo, Guarulhos e São Miguel Paulista, Itaquaquecetuba, São Paulo, Duque de Caxias, Rio. O Domingão destaca. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. Eu acabo de ter uma surpresa aqui, porque o Felipe me fez uma surpresa agora também. Olha aí. E aí eu vou adicionar o viado. Eu sabia que desse mato tinha coelho. Gente, Felipe, obrigado. Esse filho da mãe me disse que não ia estar presente aqui. Que estava com Felipe, eu vou tirar. Felipe, eu vou tirar só porque está dando eco. Tem uma pessoa aqui que disse para mim que não ia estar presente, estava muito ocupada, que ela sentia muito, mas eu quero dizer que ele não vale nada, mas eu gosto de você sabe disso. E aí, Maílson, assim, eu resolvi chamar 3 pessoas que passaram por um pouco pela sua vida, cada um à sua medida, proporcionalmente. Está faltando só um aqui, que ele ficou de vir, mas ele está fazendo jantar. Você trabalhou junto, o outro também, e outro recebeu essa bênção de você, que é o louro mais famoso de Caruaru. Né? Que está aqui. Gente, quem quiser, fale primeiro, a palavra está com você. André Veríssimo, por questão de patente, por favor. O chefe primeiro. O chefe primeiro. Eita, que alegria! Eu acabei de sair de uma reunião, eu disse, eu preciso estar nesse momento aqui, porque o Maílson mora no coração de muita gente, e que bom que ele mora no meu também. Não paga aluguel, né? Não, jamais. Ele é advogado, ele sabe dessas coisas. Que alegria. Aí, Gabriel, você me dá passe livre para falar bem do Maílson, para contar alguma experiência, o quê? É seu. Sinta-se como se estivesse em casa, né? Tivéssemos numa piscina, num churrasco, todo mundo com a perna em cima da mesa e falando o que quiser. Rapaz, Maílson, ele sempre teve esse dom de cativar as pessoas. Acho que todo mundo que passa por ele se sente querido, se sente amado, acolhido. E através
Só um minuto, André, só para eu dar a recepção. E o amigo saiu, pode continuar, que ele tem uma pessoa para entrar, mas você vai indo e eu vou botando ele aqui. Ah, beleza. Então, Maílson, através dessa experiência luminosa, né, que ele viveu aí no todo esse enfrentamento ao Covid, ele mesmo assim ainda teve era incrível essa energia que ele transmitia para todos. A gente se sentia muito mais unidos, até como movimento G, e através dessas orações também. Chegou aqui o grande mestre Diogo, ele assina embaixo o que eu estou dizendo. Que alegria estarmos aqui entre grandes santos do século XXI. E é isso, né? Maílson, ele teve essa capacidade também. E aí eu vi o quanto ele tocou e contagiou o coração de muitas pessoas, porque era gente para dar e vender, teve que arranjar Zoom, outras contas aí, né, contas empresariais para dar para as pessoas entrarem para essas orações, né, para rezar o terço, enfim. Então, Maílson é um cara de ouro, um gigante na arte de amar, e que bom que eu aprendi e continuo a aprender com eles. Agora eu passo a bola para o Galego, o apresentador, né? Que tem que passar a bola para o apresentador. Cara, só para constar, Maílson estava falando e eu lhe usei como exemplo, né? O Felipe sabe. Se você for olhar o perfil, a bio do perfil, você já viu, né? Do perfil do Insta do nosso podcast, o que está escrito lá, não já? Já. Então, é só isso, a minha homenagem a você. Eu vou passar, como o André disse, depois, agora por hierarquia, eu tenho que passar, os meus dois chefes estão aqui, né? Então eu tenho que passar para o meu chefe, né, Galego? O Galego, desculpa, mas eu tenho que passar para o meu chefe, até porque, se não fosse por ele, eu não estava tomando café e pão de queijo até hoje. Obrigado, Gabriel. Grande Maílson, eu disse mais cedo no chat, e é super verdade, né? O movimento Gente Ama, meu caro. E aquilo que o André também me lembrou, né? Não é fácil colocar mais de uma centena de pessoas de segunda a segunda fazendo um terço por alguém. E também não é à toa que isso acontece, assim. Quantos de nós, provavelmente todos nós aqui, eu creio que aqueles que já estivemos presencialmente com você, já receberam a tal bênção, a tal unção. Quantos de nós também já partilhou com você a vida, já partilhou com você grandes momentos, já partilhou expectativas futuras, já pediu conselhos e tudo mais que você sempre teve à disposição do Movimento GEM, assim. Então, é uma alegria... Só um parênteses. Você não pode... A bênção para o Felipe tem que ser diferente, tá? Senão vai dar confusão na produção. Por favor, Gabriel, por favor. Senão o bicho pega. Mas então fica assim, essa gratidão de todo o Movimento GEM. É uma alegria a gente estar aqui. Com certeza, o Brasil inteiro queria estar aqui nesse momento. Então, a gente agradece ao Gabriel a oportunidade, e agradece a você toda a partilha, tudo que você contou, dividiu aí com todo mundo, a conversão de um tanto de gente que, não só pela experiência da questão de saúde do Covid que passou, mas também pela experiência de doação de vida a toda a nova geração que participa do movimento Socolares. Assim. Um grande abraço. Galego. Galego ou Venenoso? Um dos dois. Então, Galego, igual a você, porque você já está aí. O Venenoso entrou depois, né? Estava fazendo. Inclusive, amanhã ele vai estar no programa da Ana Maria Braga, cozinheiro. Galego, por favor, o que você tem a dizer sobre esse rapaz aí? Cara, assim, desde que eu era pequeno, assim, eu lembro muito de Maílson estando comigo nos encontros e, enfim, ele estava sempre presente ali, ajudando e, enfim, era uma alegria sempre poder ver ele, todas as frases que ele falava, toda essa energia que ele passa, né? Foi muito importante para mim, né? Para o meu crescimento como GEM. E, assim, é um verdadeiro exemplo para mim, porque, principalmente agora, nesse momento que
você passou, né, de toda a Covid, e, assim, é uma alegria enorme estar aqui, poder ver você ao vivo, mesmo que esteja nessa telinha, né, É isso aí mesmo. É isso aí que ele está dizendo, vocês não estão entendendo, mas é isso aí que ele está falando. Ele está dizendo que gosta muito de Maílson. E para falar de Maílson, tem que ter uma internet muito boa. É pesado. O Dedé, tá cortando. Vê se você alegria imensa, assim, a gente vai. Peraí. Corta aí, deixa só eu fazer um negócio aqui, peraí. Vamos lá. De novo. Eita, deu uma travada aí. O cara tá travado aqui, eu vou pedir então para o meu amigo venenoso. Agora ganhaste esse apelido, meu querido. Você botou, já era. Pessoal do grupo, pode chamar Diogo Venenoso, viu? Esse viu? É venenoso, Maílson? Nossa, ele me ganha. Ele ganha de você? Ganha. Diogo, a gente quer te ouvir, Diogo. Tudo que eu sei foi por culpa de Maílson, né? Toda essa questão do veneno, o Maílson que me ensinou. Mas aproveitando também nessa rodada inicial, eu tinha que parar o meu jantar, depois eu vou jantar, né? Pedia para ele continuar ali, mas não recebo um chamado de Maílson para estar junto com ele. Eu recebo uma convocação, né? Como André para a reunião, é sempre uma alegria, né? Tá podendo falar de Maílson, estar com Maílson e conviver junto com essa autarquia, porque Santos na terra a gente tem que aproveitar dos Santos que estão entre a gente, né? Depois a gente né? Por enquanto a gente convive. Né? Acho que o Galego voltou. O Galego voltou. O Galego tenta Henson brasileiro, né? O a conexão ficou muito pesada, porque, assim, né? 6 pessoas aqui nessa ligação, assim, foi impossível a internet manter, né? Mas, enfim, acho que a parte que importante deu para pegar, né? Só gente diferenciada aqui. Exatamente. Obrigado. Cada um com a cabeça menor que a outra, diga-se de passagem também. Esse detalhe a gente deixa para lá. O Maílson, antes da gente entrar nas perguntas finais, eu agradeço a presença de todos aqui, do Mago, do Lipão, do Andrezinho, do Diogo. Né? Andrezinho e Diogo são 2 moleques que eu conheci há pouco, né? São meus irmãos mais novos. O André, que ele só tem essa cara de novo, mas ele já deve ter uns 30 e poucos anos também. Porque tem muita história, né, Diogo, que a gente ouve todo dia, que o André conta, né? E é a pessoa que mais anda de bicicleta na vida que eu já conheci. Né? Todo dia é uma foto de bicicleta diferente que ele põe. E eu queria perguntar para o Maílson o seguinte: Maílson, é verdade que o focolar é como um doce de leite mineiro? Depois que você prova, não tem mais como esquecer o gosto? É verdade, realmente. Quem prova não esquece jamais. E aí, Maílson, a gente está indo para o final, então. Eu queria te perguntar uma coisa, fazer já as perguntas tradicionais que eu já fiz a André, que eu já fiz a Felipe, que eu farei a Diogo, né? Que eu farei, quem sabe, a Andrezinho também. Quem sabe, né? Maílson, você tem algum lugar em João Pessoa que, dentro da normalidade, sem esse vírus que infelizmente está ceifando vidas, você gosta de ir para sentar e comer alguma coisa? Eu gosto muito de tomar açaí. Como bom paraense. Beatriz Vilaça, que está vendo a gente agora. Todo mundo manda um beijo para a Beatriz, que a gente gosta de açaí e ela gosta também. Um beijo para a Beatriz Vilaça, viu? Felipe, depois você manda aí no chat, # um beijo Beatriz Vilaça. Maílson, tomando um açaí no Vero Peso, então. Né? Vamos tomar um açaí no Vero Peso, saudade de casa. Pergunta assim, Maílson, você gosta do seu pai? Gosta. Da sua mãe também. E de açaí? Vixe, Maria.
Maílson, olha, a Bia está aí, a Bia apareceu. Maílson, deixa eu te perguntar. Chegou lá no Vero Peso, então, na sua terra natal, Belém, né? Aí tu tomaste um açaí e foste para a catedral, como você falou, para ter as suas conversas com o pessoal lá em cima, né? Com a diretoria. E aí, Maílson, pode sentar do teu lado um santo de devoção que você tenha. Você tem um santo de devoção? Tem. Qual? Que eu sempre admirei e que, se eu não tivesse, talvez, a minha desconfiança que eu tenho, se eu não tivesse, talvez, conhecido o Focolare, eu não teria sido, talvez, focolarino, eu teria sido franciscano, porque eu amo São Francisco de Assis. Pois é, Maílson, aí tu tá lá na Catedral, na Basílica, que catedral é lá em Rio Branco, Nossa Senhora de Nazaré, e aí senta São Francisco de Assis, cara, depois, ou tomando um açaí contigo, é mais fácil assim. E aí, você pode fazer uma pergunta para ele, só uma. Qual você faria? A pergunta que eu faria para ele era que ele me dissesse como é que foi aquela experiência dele, né? Que eu sempre me emociono, né? Quando eu tenho um filme, né? Que tem até legenda em português que se chama Francesco, né? Uhum. E que ele naquele momento ele grita, né? Fala-me, 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 né? Que ele perdeu aquele momento de união com Deus, né? Eu acho que eu perguntaria para ele o que foi aquele momento e o depois, o que veio depois, porque no filme se vê que ele sente uma profunda alegria, como se ele tivesse descoberto alguma coisa. Aí me venceu essa curiosidade. O que ele descobriu depois daquela experiência, né? Que ele sentiu que depois Deus falou com ele, né? E que deu, obviamente, os estigmas, né? Nas mãos e nos pés, né? Era essa a pergunta. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Se eu tivesse nascido naquela época, né? Quem sabe, né? Maílson, se São Francisco saísse e você encontrasse o Maílson, aquele jovem que você falou tanto, aquela pessoa que teve aquelas dúvidas, qual conselho você daria para o Maílson de anos atrás? E depois de ter vivido o que você viveu esse ano, principalmente. Eu diria acredita. Né? Afinal de falar nisso, a palavra de vida do mês passado foi essa, né? Filha, coragem, a tua fé te salvou, né? E aí a filiação, né, que é a descoberta do amor de Deus, né, e a confiança, né, a salvação, que nada mais é do que descobrir a vida trinitária que corre no nosso sangue, e quando a gente ama, a gente experimenta esse Deus vivo entre nós. Então eu diria isso, né? Não desista, né? Você vai descobrir isso, né? A palavra de vida se encaixa perfeitamente, eu acho, do mês passado. Inclusive, fazendo uma propagandinha, está rolando nos grupos aí ainda, quem quiser. O narrador tem uma excelente voz, uma voz muito bonita. Né? Quem é o narrador? Um novo narrador. Não, tá rolando aí nos grupos, eu já mandei. O Cid Moreira brasileiro, né? Que o pessoal chama, mas eu não vou falar quem é, porque senão, né? Enfim, acho que não vai pegar legal. Maílson, passado o Maílson disso tudo, qual conselho você dá para essas 5 pessoas que te rodeiam e para o resto do GEM que estão te vendo aqui agora? O que você quer deixar para o GEM que está... Não eu, que já estou quase lá no finalzinho da caminhada, já estou virando aderente, mas para os jovens mesmo, assim. Não ri não, tu também está virando aderente já, tu está chegando nos 30, tu que riu aí. Maílson, qual o conselho que você dá para os jovens que estão em discernimento vocacional, os GEM que estão buscando um objetivo, né? Dentro e estão seguindo por esse ideal? Acho que eu vou para famílias novas, Gabriel. Ele também. Eu diria o seguinte, que façam grandes escolhas, né? Escolha aquilo que vale a pena. Né? E para fazer grandes escolhas, não tem como você fazer uma grande escolha sem conhecer. Só pode se amar aquilo que se conhece. Não tem como você... Né? Então, assim, precisa amar para ter a luz, para descobrir qual é o projeto que Deus tem, mas essa caminhada se faz junto. O discernimento se faz junto. Né? Porque existe Deus dentro, existe Jesus no meio, né? Quer dizer, a luz dentro de nós, mas ela se torna mais potente em meio a nós. Então, não ter, digamos assim, eu diria, fazer as grandes escolhas, mas essas escolhas, elas são descobertas juntos. Quando eu sou capaz de me abrir, de dizer meus anseios, aquilo que eu desejo, né? E juntos, né? Gastar a vida por aquilo que vale a pena.
né? Gastar a vida no sentido que ela dizia uma vez aos jovens de São... meu Deus, esqueci agora o nome. Um encontro que ela teve, uma Jornada Mundial da Juventude, esqueci agora o nome da cidade. Ela dizia o seguinte: a gente pode ter uma vida simples, normal, com escolhas, fazendo as nossas próprias escolhas diárias de vida, né? Levando nossos próprios projetos, né? E no final da vida a gente vai ter umas flores no cemitério, algumas pessoas que vão chorar, né? E basta. Ao invés, se nós fizermos grandes escolhas e, de fato, se surpreender cada dia com um projeto de Deus que Ele faz para nós e não nós, né? Os nossos projetos, a gente vai ter não só flores e uma pequena lágrima, mas a gente vai deixar uma luz e uma marca indelével para toda uma juventude e humanidade, né? Então, fazer grandes escolhas, porque os santos, até hoje, são eternos, eles não são esquecidos. Então, essa é a nossa marca, né? Escolher Deus, fazer grandes escolhas para poder dar uma luz, um rastro de luz, onde a gente possa varar, ser eterno, né? Eterno, não ser esquecido com poucas flores e umas poucas lágrimas. Então, eu diria isso para esses meus companheiros que estão aqui, não só ele, mas outros. Todo mundo que vê. Como diria Miguel Falabella no final do video show, né? Só para fazer uma piadinha aqui. Mas é isso. O João falou que com Chiara eu aprendi que a vida renasce entre bombas. E com o Maílson... meu Deus do céu. Não. É de chorar isso aqui mesmo. Com o Maílson eu aprendi que a vida renasce após a Covid. É porque eu não consegui enxergar as mensagens, né? Não tem problema não, também não, porque meu óculos já está embaçado aqui, mas eu não vou falar por quê. Cara, não sei o que falar para você. Eu tenho aqui, anoto. Eita, derrubei o copo cheio d'água aqui, né? Anoto aqui e anoto aqui. Não lembro mais de nada do que está escrito aqui e de nada vai me servir as perguntas que eu ia te fazer, porque você, de fato, zerei. Se eu puder dizer uma palavra do que até hoje eu fiz nesse projeto, como eu disse para o Felipe lá no começo, Gabriel, o que você quer fazendo isso? Eu falei, eu não sei. Eu só não quero fama e repercussão. Eu quero levar a sensação que eu estou sentindo hoje aqui agora. Porque eu tive semana passada uma live intensa com o Diego, também eu agradeço, uma com o Padre, um monte de gente, com o Felipe, com o André também, que já tiveram aqui. Cada uma foi a sua medida especial. Né? Todos sabem. Ontem eu tive com a irmã Ana Luísa, que é assim, também muito gente boa, eu conheci através da evangelização digital, que é um projeto que eu tenho no TikTok, no Instagram também, não, Instagram não, TikTok, mas cada um a sua medida. Mas eu precisava que você viesse aqui, e o Felipe sabe disso, né? Porque o Felipe falou, chama Maílson. Eu falei, cara, antes da Covid, ele disse isso para mim, chama Maílson. Quando eu fui te chamar, ele me deu a notícia da situação que você estava. Eu disse, eu não tenho coragem de chamar Maílson. Até que um dia alguém bateu, chama Maílson. Eu disse, agora eu vou. E você aceitou. Eu disse para esses moleques mais novos, e alguns sabem, Mariana, que está aqui principalmente, vendo a gente, que orgulho dá dessa galera, cara, de ver, essa galera mais jovem. Acho que o André viu isso também, o André Veríssimo. Que orgulho dá de você sair e ver que está tendo continuidade, né? Você está indo, aquilo está aqui, atrás, o caminho já foi feito, e você vê. Não, mas não é assim, você não pode ser isso. E aí, vendo com a galera que aprende através de você, vendo como você foi para as pessoas, a gente teve assim, um convívio de meia hora, né, porque eu tive que sair mais cedo da aula, porque eu estava morrendo de sono naquele dia, né, do encontro. Na reunião, pois é. E aí eu falei, não, mas, porra, ficou alguma coisa assim. E eu queria te dizer só uma coisa. E aí eu abro para os outros depois, se quem quiser fazer pergunta e tal, antes da gente encerrar. Só uma coisa. Obrigado. Eu é que agradeço. Podem falar aí vocês. Quem tiver pergunta, quem tiver precisando de Pix, alguma coisa assim, se ele tiver devendo alguma coisa que ele prometeu, pode cobrar, essa é a hora.
Nada a reclamar, só agradecer, viu? Que momento, meus amigos, que momento. Um abraço forte em cada um, o Mailson também. Um dia eu chego aí, Mailson. Um dia eu chego aí para tomar um cafezinho com você. Venha. Também vou endossar os agradecimentos aí. E eu acho, Gabriel, que esse momento aqui é um marco de alguma forma, porque esse gigante deixou de ser assistente desse Brasil inteiro. Outros momentos já ocorreram e tudo mais, mas também muito significativo essa conversa, essa partilha hoje. Obrigado. Até mais. Diogo e André, Dedé mais novo. Desculpa, André. Não, mas como você dizia, né, Gabriel? Se tu tá zerando todo esse projeto que tá fazendo, eu que começo agora a primeira participação no teu projeto, já começar com o Maílson, o André, Felipe, o outro André, e você também, para mim já tô pronto. Não preciso nem mais voltar aqui, né? Então, eu agradeço muito ao Maílson, desde que ele chegou aqui em Recife, né, quando ele conta uma história, se me permite, Gabriel. Maílson disse que não lembrava a história comigo, né? Aí, só para bem curtinha, né? Quando ele chegou aqui em Recife, ele veio para Recife antes de ir para João Pessoa, né? O Popolari não tinha nenhum assistente, nenhum responsável pelos adolescentes, né? E naquela época, eu, então, como adolescente / jovem, junto com outros gente aqui, a gente levava para frente essa vida, essa realidade dos adolescentes. E aí, Maílson contou uma história que ele chegou e foi procurar saber quem era essa pessoa, né? Que levava para frente. Não sei se ele vai lembrar agora. E aí apontaram, é aquele cara ali, aquele moreno ali. A Maílson disse que foi falar comigo e eu não dei a bola para ele, né? Não, beleza, vou falar contigo depois e fui embora, né? Mas enfim, não lembro desse caos, mas para dizer que desde daquele ponto, né, depois a gente só fez crescer em unidade, todo o companheirismo que ele tem como um segundo pai, né, que eu levo para minha vida, um grande assistente e também um grande homem, uma grande pessoa. Para dizer que uma coisa, aquela oração que ele fez na testa não deu certo, não. E aí eu deixo pro Andrezinho se essa oração para ele. Rapaz, olha os. Rapaz, tu tá deixando. André, antes de passar a palavra pro Andrezinho, eu não sei, né? Porque os papos que a gente tem visto, né, Diogo, que fica entre nós. Mas, Andrezinho, tá com você. Tá fechado o teu microfone, André. Vai, André, liga o microfone. Tem que abrir o microfone. Irmão, o Caba passa a noite roubando no Gart, que não está conseguindo mexer num microfone desse aqui. Isso é brincadeira. Cadê? Tá saindo som, não? Agora já. É porque, enfim, a conexão aqui pesou, realmente. Mas só realmente agradecer pela tua vida e por todos os ensinamentos que o senhor passou, né? Para todos os Gen 3, tantas gerações, né? Ainda foi muitas gerações, né? Então, só agradecer mesmo. E aproveitar, né? Aproveitar para mandar um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou, o pessoal aí das Olimpíadas, no grupo das Olimpíadas, Maísa, Beatriz, minha irmã Zona Gília, um abraço do tamanho da Hungria para você, viu, Gília? Um abraço para Biron. É verdade, do tamanho da Hungria, né? É verdade, um abraço para o meu querido Anthony. É só gente boa aqui. Taigo, meu apresentador fiel. Só galera boa mesmo aqui acompanhando. O Gugu brasileiro, hein? O Gugu. Isso. Gugu de São Paulo. Que já teve aqui também. É o 7º ou 6º episódio. Não, o 7º é o Felipe. Taigon é o 8º, que o Taigon foi no mesmo dia do Felipe. Taigon foi depois, logo depois do Felipe, é o 8º. Assistam, porque Taigon, enfim, é assim. Foi muito bom também. Enfim, com Maísa, a veterinária do Focolare, nós agora temos Anastácio Dó, né? E vai entrar na nossa empresa de saúde, né, no nosso plano de saúde também, um plano veterinário, para o seu animal, para o seu cachorro, para o seu cavalo também, que é a especialidade que Bidinha vai fazer, a Bidas Pet. É isso, cara. Você viu o quanto você é querido, né?
sem querer, falando essas brincadeiras de programa. O cara até desligou a câmera. Ele está chorando agora, né? Ele me mandou uma mensagem aqui, ele está chorando. De tão emocionado que ele está. Mas a gente bateu o recorde de visualizações. Foram mais de 45 visualizações. Nunca podem estar. Eu acho que os mais vistos são Felipe, Regina Selle e André Veríssimo. Mas de visualizações simultâneas não teve ninguém, né? Que coisa. E aí me perguntam, Gabriel, qual é a meta? E aí eu vou encerrar, antes da gente fazer a oração, fazendo memória a uma ex-presidente que, embora a gente... Vamos nos despir de ideais políticos e fazer memória a ela. Não teremos meta. Assim que atingirmos a meta, dobraremos a meta. É isso, gente. Muito obrigado. Eu queria pedir para a gente encerrar com oração e fazer um Pai Nosso e Ave Maria nas intenções do nosso querido Chico, que está lá em Roma preocupado com o seu rebanho. Obrigado, Taigon, obrigado, João, obrigado, Pompeia, obrigado a Mauri. A Mauri, que foi quem entrou aqui, deve estar passando no YouTube e achou aqui aleatoriamente, mas obrigado. Júlia também, Bia, Mariana, a baiana, né, mais bonita que eu conheço, Bianca, que está com a gente sempre aqui também, Felipe sabe quem é. Lúcia, eita, tem porrada de gente aqui, Maílson, eu não vou falar o resto dos nomes, obrigado a todos. Ari Osvaldo também, aí de João Pessoa, grande Ari Osvaldo, tinha esquecido, desculpa, Ari. Enfim, obrigado a todos. Maílson, a palavra é sua, você encerra, faz a oração e a gente reza o Pai Nosso, faz o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Muito obrigado. Queria dizer, o André já saiu, estrela. Que vai estar disponível amanhã ou depois no Spotify. Tem print pra caramba. Foi o programa o podcast que mais teve print, né? Inclusive, Gabriel, virei seu fã. Pare com isso, João. Pare com isso. Eu não sou digno. Pare com isso. O cara fica me deixando com vergonha. O João é seu irmão, Diogo? Ele disse que estava com você. Aí. João de pai. Ah, é o seu pai? João Biron. É seu pai? Tá. Pô, seu João, obrigado, seu João. É porque seu João disse que ele estava fazendo a comida, eu pensei que era seu irmão. Assim. Mas obrigado, seu João. Eu lá trabalhando e vim receber o convite. Obrigado, seu João. Inclusive, Biron é uma das maiores lendas do movimento dos focolares. Já está em processo aí de construção de uma estátua dele no centro Mariápolis, Santa Maria. Tá certo? E no dia que ele vier aqui para dar entrevista no HV, vai ser feriado aqui na minha cidade. Vai ser depois de você, né? Depois de você, né? Lógico, né? Depois de você. Aliás, mande um abraço pro seu pai e para sua mãe. Seu pai falou que vinha aparecer por aqui também. Que ele pensa que eu não me lembro disso, mas eu me lembro muito bem. Eu queria mandar um abraço para o Guilherme Baboni também, grande Guilherme Baboni, que está sempre curtindo aí as coisas, né? Pro menino lá, Caraca, como é que eu esqueci o Brunassi? Também, um grande abraço para ele, está sempre aí mandando mensagem para a gente, nas lives mais aleatórias, quando tem menos gente, está lá o Brunassi. Um abraço, né? Devia... Enfim, o homem que tem a chave. Brunassi que tem a chave do cofre. Vamos cumprimentar a outra parte da produção que está de folga hoje. Ah, não, calma, que eu estou chegando lá, porque senão você dorme você vai começar a vida dormindo no sofá. Eu queria mandar um abraço para ela também. Agradecer o que ela fez ontem por mim. Né, que eu parecia uma criança numa loja de brinquedos, porque a produção mandou muitas fotos de aviões, eu tenho uma paixão por aviões incrível, e ela sabe disso, e ela fez questão de encher a memória do meu celular de fotos de aviões. Um abraço para ela, minha querida, você sabe quanto eu gosto de você. A outra produção também está aqui, Bianca, né, então agradeci já. Tem mais alguma coisa que eu tenho esquecido? Se eu tiver esquecido, esqueci. A live vai estar no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Music também, não lembro, Apple e tal, né? Na rádio amadora mais próxima de você, no corte pirata também mais próximo de você. Então é isso, Maílson, tá com você porque eu já falei demais. Chega! Não, a gente vai rezar então, né? Antes de rezar só, eu queria lembrar um momento lá do hospital,
que foi um momento muito especial, que foi naquele dia do meu aniversário, né? Que tava rodeado de pessoas que estavam cantando parabéns com um bolo, né? E uma frase que eu disse naquele dia foi exatamente a luz que me norteia esse período todo agora, né? E também eu disse no final. Eu disse assim, porque às vezes a gente escuta palavras, mas às vezes as palavras só são palavras. Mas em algum momento da nossa vida, aquelas palavras se tornam tão forte e tão concreta que não são mais meras palavras, né? Eu dizia assim para elas, uma coisa, o amor de Deus ela não vem do além, nem dos céus, mas o amor de Deus ele se concretiza através dos irmãos. E uma experiência que quando eu acordei, é me sentir profundamente amado pelos irmãos, profundamente amado por vocês, que tiveram a ideia de fazer essa oração. Quando eu soube, né, dessa oração, me senti tão profundamente amado naquele hospital, que fizeram mandaram uma mensagem para mim, vídeos, né, de aniversário, eu li, que o Rafael mostrou para mim, depois daquela festa que aqueles enfermeiras fizeram, de fato, descobrir, né, quer dizer, redescobrir esse amor de Deus, né, profundo, né? Então, se a experiência foi dolorosa, valeu só pelo fato de eu ter experimentado esse amor de Deus através do amor do irmão. E acreditando nisso, né, que a gente faz essa oração, né, dizendo que experimenta esse amor de Deus, né? Antes de você começar a oração, já que você falou nisso, é como disse o grande filósofo daí do Nordeste, o fardo se torna mais leve quando se está em unidade. Né? É verdade. Disse um grande filósofo aí do Nordeste, vulgo Mago de Aço. E eu tinha que deixar registrado que o seu João Biron falou aqui que é o pai do Diogo. Ele se identificou. E filho de Maílson. Então, Maílson é avô de Diogo, né? Agora a gente descobriu a árvore genealógica. Pronto, Maílson, a palavra é sua e a oração é sua. Então vamos rezar, né? Agradeço a Deus, né? Eu digo assim, esse amor de Deus e esse momento também, né? Porque eu acho que, eu sempre digo para o Gei, que quando você pode contar a tua experiência, né? Dizer, você se compromete, porque quando você conta a experiência, você conta o trabalho de Deus, que Deus fez na sua vida. Às vezes, aquela experiência está esquecida. Então, quando você conta, você recorda, né? Torna o coração novamente. Aí você aquece o teu coração e vivifica a tua vocação, né? Então, vocês me fizeram cavar lá das minhas recordações, tantas coisas bonitas, né, que Deus fez. Isso é tão legal, né? Então, cada momento que eu conto uma experiência, eu recordo, trago à tona a experiência, né, que trabalho de Deus. E não só, né, escutando cada um dizendo aí, né, me senti profundamente amado, né, por Deus através dessa fala de cada um deles, né? Então, assim, às vezes se deixar ser amado, né? Porque a gente quer só amar e não quer ser amado, né? E é o segredo, né, de Jesus no meio é amar e ser amado. Não pode ser só o monopólio do amor, tem também que deixar ser amado, né? Então, eu estou fazendo esse exercício também, né, de me deixar ser amado, né? Não ter o monopólio do amor. Então, eu agradeço esse momento por causa disso, de ter reafirmado, recordado e ter experimentado o amor de Deus também nesse momento aqui, tá bom? Então, a gente agradece a Deus, né? Agradeço. Então, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Rogai por nós. Isso, gente. Tem gente da Colômbia aqui, o José Velasquez, eu esqueci de falar também. Muito obrigado. Felipe, que está sempre dando suporte quando pode. André, que se tornou um irmão, né? Apesar da gente não estar aí juntos fisicamente, não ter podido se encontrar fisicamente. Diogo, que é quase da minha idade, também se tornou um irmão. Andrezinho também, um irmãozinho mais novo, né? Se falar sobrinho, eu vou te meter a porrada. Mas é isso. E Maílson, que, cara, obrigado. É só isso que a gente tem a dizer. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.